Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Metrópole América de hoje, que traz muita novidade para você. Você já sonhou com a aquisição da casa própria nos Estados Unidos? Não? Sim! Saiba os passos de como adquiri-la. Entrevistarei hoje as duas irmãs brasileiras, Maria Silveira e Gesiane Soares, que têm conquistado o mercado imobiliário, vendendo milhões de dólares todos os anos e ajudando milhares de pessoas. Um exemplo disso é essa casa que elas acabaram de vender, avaliada em mais de $1.160.000. Quer saber os passos? Fique ligado no programa Metrópole América de hoje. E agora estou com as irmãs corretoras de imóveis que têm feito a diferença para milhares de famílias brasileiras, hispanas, americanas, a realidade imigrante realmente dos Estados Unidos, vendendo milhões e fazendo acontecer realmente. Maria Silveira e Gesiane Soares. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui. Obrigada a você, Jordânia, por nos dar a oportunidade de estarmos juntos com os seus telespectadores, dividindo aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso trabalho e a nossa profissão. Um pouquinho da nossa história. Isso, e um pouquinho da nossa história. Que tem inspirado a muitas pessoas, certo? Eu espero que sim, porque eu acho que o sonho sempre tem que existir. E os objetivos também, para toda a nossa gente, para todas as pessoas. E eu espero realmente que a gente sirva também de inspiração para as pessoas, de luta e de realização para as pessoas. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho de vocês. Como é seu nome, da onde você veio e como veio parar nos Estados Unidos e para você também. Então, eu sou Maria Silveira, corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos. Eu vim para os Estados Unidos há 22 anos atrás pela primeira vez, porque eu tinha perdido meu filho no Brasil e realmente tinha ficado uma situação muito, muito difícil e eu estava num período de depressão muito grande, porque morávamos numa casa que a gente tinha construído para vivermos com o nosso filho e foi um momento muito difícil da nossa vida. Então decidimos vir para os Estados Unidos porque nós mudaríamos tudo, mudaríamos os ares, trabalharíamos aqui e depois voltaríamos. Viemos com esse propósito. Aí nós ficamos aqui 4 anos dessa primeira vez, aí nós limpamos casa, éramos 3 irmãs, eu, a Zenir, a Dora e a Zélia, que já morávamos aqui, e a gente limpava a casa e a gente trabalhou muito, mas viemos com aquele sonho temporário de todo imigrante. Vamos ficar aqui, vamos ganhar dinheiro e depois voltar para o Brasil. Então, na verdade, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei tudo de novo. Eu era supervisora escolar antes, e aí voltei para o Brasil e voltei para a faculdade, porque quando você volta para o Brasil, para você voltar para o mercado de emprego, para o mercado atual de emprego, é muito difícil. Então, voltei para a faculdade, fiz mestrado, fiz inspeção escolar e comecei a estudar. Estudei, e muito mesmo, gente. E fiz um concurso de inspeção escolar, passei e eu estava trabalhando como inspetora escolar no Brasil até resolver voltar para os Estados Unidos. De novo. E você? Então, a maior parte da experiência dela, quando ela veio, era muito pequenininha. Então, quando eu pude vir para cá, que minha mãe veio para cá e não teve opção de eu vir, aí eu tinha que vir, eu estava morando com a Maria na época para acabar o meu ano letivo, o ano do escolar de 2º grau, para eu poder vir já com o meu 2º grau pronto.
Então não tive muita opção de querer ou não ficar lá ouvir. E a ideia de serem corretoras de imóveis aqui nos Estados Unidos já veio do Brasil, porque vocês estão falando que trabalhavam em outras profissões quando chegaram, claro, mas vocês já vieram com essa ideia, não, eu vou querer ser corretora de imóveis no Brasil? Como que foi que isso aconteceu? A Maria, eu acho que foi um pouquinho mais assim. Então, na verdade, quando meu marido decidiu voltar para os Estados Unidos, porque por vários aspectos e situações que não vou citar aqui, inclusive a violência, uma delas, eu estava muito bem, eu estava na profissão no Brasil, que eu tinha lutado muito para passar no concurso, eu era inspetora escolar, e eu senti uma frustração muito grande. Fiquei 7 anos estudando, fiz mestrado, estudei pra caramba, passei 1 ano estudando para o concurso, passei no concurso e estava largando tudo e voltando do zero, para começar do zero aqui. Mas aí, na minha cabeça, eu pensava assim, não tem problema, eu estou trocando a profissão pela família. Por quê? Porque minha mãe estava aqui e ela não estava muito bem. Ela tinha problema de depressão, ela gostava muito de ter os filhos todos com ela. E estavam todos os meus irmãos aqui, só eu e Zelione lá, que é a minha outra irmã que continua no Brasil. Então, eu coloquei na minha cabeça, estou trocando a profissão pela família. Mas, ao mesmo tempo, a minha irmã Zélia, que é corretora de imóveis, esteve no Brasil. E ela falou, não tem problema, você vai estudar e você vai conseguir, e você tem um perfil bacana para ser corretora. Te vejo vendendo casa. Te vejo vendendo Ela falou casas. assim para você? Sim. Então, ali já nasceu a semente, lá no Brasil mesmo. Manda todo o seu material que eu vou estudar. Estudar o quê, Jordana? Eu não sabia falar um A de inglês, não sabia ler I love you. Então, e você chegou aqui sem falar inglês e com o sonho de se tornar uma corretora. E precisa passar por licença, tem alguma prova específica? Como que funciona esse processo? Então, tem sim. A gente precisa fazer um curso específico para real estate. E esse curso, quando eu fui fazer, eu não sabia falar inglês, então eu ficava bem quietinha no cantinho, nessas 40 horas de curso que eu tinha que fazer, para o professor não me perguntar nada, porque eu não saberia o que ele estava me perguntando e não saberia responder. Mas fiz esse curso e passei 8 meses só estudando. Eu começava às 7 da manhã, às 8 da noite, estudando para fazer o curso. E nesse período você contratou algum professor de inglês para te ajudar? Como que você fez para ler esse material? Na verdade, eu fazia um curso de inglês, esse curso que a gente chega e começa a fazer, o básico. Eu fazia um curso de inglês pela parte da manhã, como todos vão, que começa no iniciante e tal, e estava estudando, e estudava sozinha, não tinha professor nenhum. Eu, na verdade, fazia a tradução dos livros todos de real estate para eu conseguir estudar, porque eu não sabia ler inglês, eu não sabia inglês. Mas você pagou alguém para fazer a tradução para você? Não, eu mesma que fiz tradução. Palavra por palavra. Palavra por palavra, juntando as letrinhas, juntando as palavrinhas, juntando as frases, depois juntando tudo e estudando. Por isso que foi realmente demorado. Foram 8 meses de estudo. Agora imagina, Jordana, não víamos ela, não sabíamos... Reuniões ela veio para ficar com a família e não ficava com a família. Ela ficava o essencial, mas ela tinha um foco e ela queria estudar e ela sabia que sem esse foco ela não poderia chegar nesse seu destino. Então ela fez o plano de estudo dela, ela não deixou ninguém colocar ela para baixo, e esses 8 meses eu posso te falar que não havia festa, não havia nada que tirava o foco dela. Então, isso é de admirar muito. Eu presenciei isso. E a família te incentivava alguns meio que... Não, na verdade a família me incentivava pra caramba. Tinha os meus irmãos que iam trabalhar e precisava deixar os filhos com alguém, eles já sabiam que comigo não era, porque eu tinha um trabalho. E o meu trabalho era estudar.
Na vida é preciso compreender o que é essencial e o que é fundamental para o nosso bem-estar. O estado de felicidade é o equilíbrio do que podemos guardar em nossas cabeças e em nossos bolsos. Satisfazer a emoção é essencial e satisfazer a necessidade é fundamental. Nossa única e verdadeira felicidade é a alegria de fazer o bem a você. Mesauro, carros de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Foram 8 meses, mas daí passou. Pois é, aí a hora que eu terminei de estudar, eu falei assim, agora eu estou preparada para fazer meu teste. Agora eu vou passar. Agora eu vou passar. Aí marquei aquele grande dia, isso foi em setembro, e fui fazer o teste. Ai, Como que foi? eu não consegui nem ler as 140 questões. Foi traumatizante. Eu saí de lá assim, porque são 130 questões, são 2 testes, o estadual e o geral. E você tem que fazer 70% das... acertar 70% para conseguir tirar a licença. E essa primeira prova você fez quantos? Acertou quantos? Eu não consegui nem ler a prova. Você não leu a prova? Eu não consegui ler a prova toda, porque eu não sabia inglês, eu precisava de mais tempo. E juntar palavrinhas. E naquelas 4 horas eu não consegui nem ler a prova toda. Eu saí realmente arrasada. E pensei assim, ai meu Deus, será que realmente eu não estou no caminho? Deu vontade de desistir? Dá vontade de desistir sim. Aí foi assim, foi o tempo de chorar e falar assim, não, mas eu consigo. Descansei por 3 dias e recomecei a estudar. E tracei um plano. Eu pensei assim, se eu não conseguir nem ler a prova dessa vez, o que eu vou fazer? Na segunda vez eu vou com tranquilidade e vou tentar fazer só o primeiro teste. Vou tentar ler só o primeiro teste. Fui para a segunda vez, aí na segunda vez eu consegui ler o primeiro teste. Claro que eu não passei de novo. Voltei para casa. Apenas leu. Apenas li, mas já sabia mais ou menos como eram as questões. Voltei para casa, daí há mais umas 2 semanas, eu voltei e falei, agora eu passo. O teste fazia de quanto em quanto tempo, Maria? Eu fazia de 15 em 15 dias, 20 em 20 dias, que dava tempo de eu dar uma descansada e estudar de novo. Então, da terceira vez, eu já fui assim, achando que eu estava bacana, porque eu já tinha lido tudo, eu já sabia como eram as questões, eu já tinha planejado na minha cabeça como seria esse terceiro teste. Fui para o terceiro teste, fiz ele tal, bacana, achei assim, acho que agora eu vou passar. Chego lá, não passei. Eu fiz 55% numa das provas, que eram o geral, e 69% que era no outro. Então, tomei bomba nos 2. E por um pouquinho não passa pelo menos em um. Exatamente, por um ponto. Aí saí de lá assim também, desnorteada, e falei, não, eu vou tentar uma outra estratégia. Mas não pensava em desistir mais. De jeito nenhum, em nenhum momento. Aí nesse dia do terceiro que eu cheguei, eu falei com meu marido, eu estou muito triste porque eu não consegui passar. E o meu marido virou, meu bem, será que você não está exigindo tanto de você? Você não sabe inglês ainda, você não fala inglês, então você não está exigindo muito de você? Quem sabe se você tiver agora um outro foco, depois você faz. Então eu falei, de jeito nenhum. Aí voltei para casa, estudei mais e tracei um outro plano. Na 4ª vez, o que eu falei para mim? Eu não vou tentar fazer os 2 testes de uma vez. Eu vou fazer um teste. Vou focalizar em um. Então, chorei tudo que eu tinha de chorar. Aí, eu cheguei perto da minha irmã, que já era corretora, e ela virou e falou assim, olha, não desanima, porque olha só como é que você está. Você já conseguiu, você quase conseguiu passar nos 2. De uma vez, então não desanima, vai fazer de novo sim. É assim mesmo. Que era o 5º teste. Que era já o 4º. Indo pro indo pro 4º teste. E eu chorei, falei, ai Zélia, eu não consegui passar, eu tô muito... na verdade, eu estava muito triste comigo mesmo, porque eu estava me cobrando. E aí as pessoas... E também, é muito ruim que você chegue e as pessoas perguntam, passou? E você fala, não... Aí o meu irmão olha, você virou e falou assim, não, precisa de couro. Não, passar da 4ª vez, precisa de couro. Brincou assim, aí, mas eu fiquei, Então, eu tinha obrigação comigo mesmo de voltar. Aí eu voltei e dessa vez aí eu tive um plano, vou fazer um teste dessa vez. E fiz só um. Mesmo que eu tinha tempo, o que eu fiz? Eu voltei no teste para ver se estava tudo bacana. Aí saí de lá e o rapaz muito triste
que dá a notícia pra gente, porque eu já tinha ido lá quantas vezes. Já te conhecia? Aí, ai, me desculpa. Eu falei assim, ai, não passei de novo. Ele falou, passou só num. Eu falei, mas eu vim para passar só em um? E eu, toda feliz. Eu vi que ela tinha pegado até a carteira. Não, então eu, bacana. Aí eu falei assim, você vai me ver daqui uma semana para pegar a minha licença. 30 questõezinhas básicas, fiz elas, saí e já saí assim, sabendo que eu tinha passado. Aí o rapaz, dessa vez, ele, dessa vez você foi e tal. Aí preparei meu cabelo, que já estava de escova e tal, e para tirar a licença da minha... Para tirar foto da sua licença. Da minha licença. Foi assim, eu digo que eu tenho 3 dias memoráveis na minha vida. O dia que os meus 2 filhos nasceram, né, cada um, e o dia que eu consegui o visto para vir para cá e o dia que eu passei na minha licença. São 4. Maria, e com a tão sonhada licença em mãos, um novo desafio viria pela frente, que é entrar no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Você conseguiu vender alguma casa no seu primeiro ano? Pois é, foi realmente uma jornada. A minha irmã já trabalhava na Century 21, na época City Wide, hoje North Shore, e ela me levou para fazer entrevista com o patrão dela. Mas eu não falava inglês. Eu sabia inglês, eu sabia ler, porque eu já tinha feito até um teste, mas eu não falava inglês, porque eu não tinha contato com ninguém falando inglês. Então a minha irmã falou assim comigo, para a gente fazer a sua entrevista, você olha para mim, tudo que ele perguntar, eu vou falando e você, yes, claro, e eu vou respondendo antes para você responder depois. Então, a hora que chegamos para fazer a entrevista, ela realmente meio que fez uma entrevista para mim, o que ele perguntaria e como eu responderia. A hora que a gente chegou para fazer a entrevista com o Corcoran, que era o John Corcoran, que é o patrão dela, aí ele começou, então Maria, você gostaria de ser corretora? Enfim, começou a fazer a entrevista em inglês. E ele percebeu que eu só respondia olhando para minha irmã e falando yes, ou então pegando as frases da minha irmã. Aí ele parou a entrevista na metade, parou pelo meio e falou assim, Maria, pode começar agora. Aí ele virou para minha irmã e falou assim, se ela conseguiu passar no teste de real estate, essa menina vai vender muito mais do que você. Falou com a minha irmã, cuidado, essa menina vende. Então, e eu comecei, foi realmente uma jornada. Eu ia para o escritório sem ter nada para fazer, só para aprender, só para saber. E sem falar inglês. Sem falar inglês. As pessoas às vezes me perguntavam uma coisa e eu falava assim, E eu ficava... A Gese foi para trabalhar comigo, mesmo desde de muito início, para me ajudar, porque eu realmente tinha muita dificuldade. O computador, eu nunca nem tinha aberto um computador direito, né? E quando às vezes falava alguma coisa para mim, eu olhava para a Gese assim, para a Gese falar comigo o que eles estavam falando. Quando eu ia marcar uma propriedade, eu não sabia falar o nome das ruas. E como que acontecia então, isso? Mas é muita força de vontade mesmo, gente. Então, às vezes, eu soletrava, eu falava errado. Muitas vezes eu ouvia, Jordana, as pessoas rirem do outro lado, porque eu não estava falando coisa com coisa e nem falando inglês direito, né? Então, eu tive situações de eu ter que falar com o advogado e eu chorar, porque eu não conseguia saber nem falar, nem me comunicar e nem dizer o que eu precisava dizer. Então, foi o primeiro ano foi sofrido, mas eu consegui, no primeiro ano, ser a número 1 da companhia. Você foi a número 1 em venda? 40 propriedades no primeiro ano. Sem falar inglês? Sem falar inglês. E chorando com os advogados? E perdendo em tudo enquanto era lugar que eu ia mostrar a casa, porque não tinha GPS, era o mapa. Eu trabalhava de 7 à meia-noite, de 7 à meia-noite. Então, assim, foi muito sofrido também o primeiro ano, mas quando eu cheguei na festa de fim de ano, de entrega de prêmios, e que eles falavam que eu tinha pegado o meu Centurion, ninguém acreditava. As pessoas ficavam na fila assim, os meus colegas americanos, essa menina, Centurion, ela não fala nem inglês. As pessoas ficavam assim, o quê? Eu era a única que tinha pegado o prêmio que eu tinha vendido mais de 1 milhão. Você vendeu mais de 1 milhão no meu primeiro ano. No seu primeiro ano. Eu fiz $100 mil, que é o que eles chamam assim de Centurion, é porque você vendeu o correspondente à comissão mais de $100 mil. Você ganhou naquele ano $100 mil. Você fez seu... Primeiro $100 mil.
No seu primeiro ano? No meu primeiro ano de trabalho. E daí foi uma jornada. Graças a Deus, tem 13 anos de trabalho. E assim, hoje eu não falo inglês, tá, gente? Eu broken English, eu quebro inglês, eu quebro espanhol, eu quebro a língua que for, porque a maior língua é a língua do amor e corporal. Então, os meus clientes, para mim, Jordânia, eles são como se fosse eu. Então, eu quero que eles façam um bom negócio, como se eu estivesse fazendo. A compra da casa do meu cliente é a minha compra. Então, o meu cliente é o que eu tenho de mais importante. Ele é, para mim, como se fosse o meu irmão, porque todos somos, na verdade. Então, as pessoas às vezes falam assim, business é business. Não, business é business quando você não está mexendo com o ser humano. Então, para mim, eu posso dizer que eu comecei a minha vida aos 40, profissionalmente. Hoje aqui, graças a Deus, eu faço o que eu gosto e que eu tenho o maior prazer de fazer. E faço com amor, com maior amor, com respeito ao meu cliente. E isso tem feito, graças a Deus, que nesses 13 anos a gente é Centurion. Agora, todos os anos você ganha como... Todos os anos eu tenho aquele prêmio, né, de Centurion. Depois eu vou mostrar para você, tá bem? Nós vamos mostrar para vocês também. Geisiane, uma história de inspiração com a sua irmã, assim, virou corretora porque quis? Olha, duas coisinhas, né? Vim pra cá, foi pro livre espontânea pressão e começar como corretora um pouquinho também, mas com inspiração. Como pressão mesmo, porque desde quando ela trabalhava comigo, me ajudando, eu falava, Geise, vem vender casa também, Geise, vem ser corretora. Fui assistente para ela, para minha outra irmã, tá? Ajudei ela, já sabia um pouco mais, eu já não tive tanta dificuldade com o inglês porque eu já estava aqui um pouquinho tempo, então eu já tinha aprendido um pouquinho do inglês. Trabalhei no hospital, no Children's Hospital por vários anos, mas chegou, todos os anos ela me chamava, vem, vamos trabalhar, você é ótima com isso, vamos trabalhar comigo. A livre espontânea pressão. Aí, até 2011, que foi 2010, quando a gente descobriu que a nossa mãe estava com uma doença terminal e todos nós precisávamos, todos nós juntarmos e cada dia um ficar com ela, porque ela sempre queria ter um filho perto, então a gente revezava. Então, todos os dias, um dos filhos dela ficava com ela 24 horas. Foi um acordo da família. Na verdade, nós não queríamos que a mamãe ficasse só com pessoas estranhas. Exato. Ou só com uma pessoa estranha. E como nós éramos 7, nós somos 7 irmãos aqui. 8 irmãos e aqui. 8 com a que está no Brasil, nós tomamos a decisão de revezarmos e dar para a mamãe um dia de cada um de nós para ficarmos com ela, para tomar conta dela. Éramos nós que íamos ficar com ela o dia todo. Mesmo que nós tínhamos uma pessoa para ajudá-la e tinha os enfermeiros que iam em casa, os médicos que iam em casa, nós não queríamos deixá-la em hospital e nem sozinha. Segurança, agilidade e eficiência no atendimento. Uma experiência segura e personalizada para atender a sua expectativa. Na Brascom, você encontra agência de viagens, serviços consulares, pagamentos de contas, remessas de dinheiro, MetroPCS, dealer autorizado. Acesse o nosso site e visite uma de nossas lojas em Marlborough, Peabody, Somerville, Gloucester e Wareham. Brascom, tudo o que você precisa em um só lugar. E foi uma decisão da família, então, poder ficar com a mãe de vocês nesse período? Para os filhos estarem acompanhando todo o tempo dela. Tínhamos pessoas que ajudavam a gente, tinha médicos, enfermeiros, mas um dos filhos sempre estava com ela. Então, com isso, no meu trabalho não era muito flexível, eu tinha que tirar mais tempo de folga para poder fazer isso, que eram 2 dias na semana, uma noite e um dia. Então, eu vi uma oportunidade, Maria conversou comigo de novo, Zélia, eu vi uma oportunidade de trabalhar num lugar que é flexível e permitir que eu pudesse ficar mais tempo com a minha mãe.
E de uma certa forma, esse tempo que a gente tinha com ela, a gente não sabia se era uma semana, um mês, um ano. Então eu queria aproveitar o máximo e poder dar o meu máximo para ela. E eu poderia ajudar a Maria também, que a Maria, graças a Deus, sempre foi muito bem sucedida. A Zélia trabalhavam muito, precisavam de mais ajuda. Então, unir o útil ao agradável. Então, eu saí do meu trabalho no hospital, que eu trabalhava por 5 anos, eu era supervisora de contas lá. Saí de lá depois de 5 anos, comecei uma carreira que na época não estava muito propício para começar. Há quanto tempo atrás, gente? Isso foi em 2011, então vai fazer 6 anos agora. Foi em maio. exatamente quando estava muito ruim com vendas. Mas eu disse para ela, não, vem que a gente vai conseguir. A gente vai nós conseguir. E com todo o exemplo de perseverança da Maria, com a minha irmã que já tinha trabalhado com isso, eu já tinha sido a assistente delas, eu sabia exatamente a força, como é que elas trabalhavam para os clientes. E passar no curso foi... A Gesiane já nasceu corretora. A Gesiane é uma excelente... Não é por ser minha irmã. Minha irmã. Não é. Mas ela é competente. Mas eu já sabia muitas coisas porque eu já ajudava elas. Então foi um pouco menos turbulento para mim. Já tinha 5 anos, 3 anos. Mas ela chegou num tempo muito ruim. E no tempo muito ruim, mesmo assim, ela não se abateu. Ela foi forte, foi firme. Eles são de família, né? É de família. E tem um exemplo desse em casa, Jordana, tem um exemplo desse em casa, geralmente a gente olha para pessoas do lado de fora e vê. Mas tem exemplos como as minhas irmãs, meus irmãos, a minha mãe em casa, ajuda a gente a ver que sem luta a gente não vai em canto nenhum. E uma pergunta pessoal, vocês tiveram essa trajetória com a mãe de vocês por quanto tempo? Por 4 anos, a mamãe ficou doente durante 4 anos e ficou em período terminal por 1 ano e meio. Então, durante 1 ano e meio, vocês revezavam todos os dias com os irmãos de vocês? Exatamente. No primeiro ano, ela teve em coma e a gente pensou que ela não fosse sobreviver. Aí ela voltou e viveu mais 6 meses. Então, a gente aproveitava realmente cada minuto. Então, inclusive, a minha irmã do Brasil vinha especialmente para ficar com ela, porque ela queria também fazer parte dessa rotação, né? Porque na verdade não era porque precisava, sim porque a gente queria. É porque a gente queria. Porque a gente que é um ato de amor. A gente prezava isso. E na verdade a gente conseguiu viver tudo que nós queríamos e podíamos com a mamãe nesse período. São quantos anos de profissão, Maria? 13 anos. 6 anos, sem contar com o tempo que eu ajudei as meninas. E quantas casas vendidas nesse tempo? Juntas é mais ou menos umas 650, né? 600 a 650. E o número de vendas disso? É uns bons milhões aí para a companhia. Tem o número? 300 milhões de dólares em venda. Premiações, eu sei, tem a informação que foram muitas. Vocês podem falar para mim as mais importantes? Então, durante esses 13 anos, graças a Deus, nós recebemos o Centurion, que é o prêmio maior da companhia. Todos os anos eu recebo, já é certo, graças a Deus. A Gesi também foi premiada. As outras pessoas que trabalham conosco no nosso grupo, o Mauro Silva, que é nosso cunhado, também foi premiado. Então, a nossa equipe é bem premiada. E também, esse ano eu tive a honra de ser indicada entre os notáveis. Notáveis USA. Os notáveis USA, que é uma indicação que me deu muito, muito orgulho de ser, porque eu acho que é uma representação do nosso povo, dos imigrantes que realmente fazem a diferença aqui e uma representação no geral do imigrante aqui nos Estados Unidos. Me deu muita honra ser indicada para esse prêmio. Parabéns, viu, meninas? Fazendo a diferença realmente nos Estados Unidos. Meninas, e as comunidades que vocês atendem hoje, quais são? Somente brasileiros? Não, a gente trabalha com todo tipo de imigrante, com todos os imigrantes, hispanos, brasileiros, cabo-verdianos,
Os Estados Unidos tem um mercado muito grande para o imigrante e também com americanos. Nós vendemos 3 propriedades só esse ano de americanos que nos procuram porque sabe dos nossos números, porque sabe que a gente vende bacana e também eles gostam muito de como a gente trata, do contato que a gente tem e como a gente trata o cliente. Uma curiosidade, a casa mais cara que vocês já venderam? Então, menina, semana passada, não, essa semana mesmo, no começo dessa semana, nós negociamos uma casa de 1,50 milhão. Essa propriedade que nós estamos hoje, o valor dela no mercado é 1,150 milhão, 160. Nós conseguimos negociar essa propriedade para 660 para o cliente. 660 mil. 660 mil dólares para o cliente. Quer dizer, ele ganhou 400 mil dólares nessa propriedade. Nosso trabalho, ele vai o mesmo direcionado ao cliente que pode comprar uma casa de 500 a 1 milhão de dólares do que um que pode comprar de 100 a 300 mil. Qualquer pessoa pode comprar casa nos Estados Unidos? Desde que tenha algumas pré-qualificações, sim. E uma das pré-qualificações exigidas mesmo é que a pessoa faça o income tax de 2 anos. A pessoa tem que ter... tem algum banco hoje que aceita 1 ano de income tax? Que é o imposto de renda. Que é o imposto de renda, a comprovação de renda. Mas uma das exigências principais, caro telespectador, é os 2 anos de income tax. Claro que eu vou pedir para elas, as corretoras de imóveis nos Estados Unidos que mais têm se destacado no setor imobiliário, para vender uma casa para mim. Eu não sei se eu vou comprar, mas eu vou acompanhar o dia a dia delas aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, meninas? Bacana! Vamos te mostrar uma propriedade que ainda nem foi para o mercado, porque os nossos clientes são especiais. As propriedades que nós vamos colocar no mercado, quem vê primeiro é os nossos clientes. Elas não vão para o mercado antes dos nossos clientes verem. E você vai ver uma que ainda não está no mercado. Vamos lá, virei cliente. Já é. Vamos lá. O Metrópole América está representando o comprador. O que eu, comprador, tenho que fazer para chegar nessa casa e querer comprá-la? Já é outro passo que a gente... Aí, quando a gente passa de ser o corretor do dono para ser o corretor do comprador. Então, neste caso, vamos dizer que Maria está listando a casa, colocando a casa no mercado, disponibilizando para o dono. Certo. E eu venho com você, você me contacta e fala, eu gostei muito dessa propriedade. Iremos na propriedade, procuramos várias propriedades, mostramos, falamos todo sobre a casa, olhamos o seu financiamento, vemos o que é melhor para você e visitamos todas essas casas. Quando visitamos todas essas casas, inclusive as que não estão no mercado, neste caso essa, é quando você decide se você gostou e se você vai pôr uma oferta. Então, quando você decidiu qual casa você quer, é quando entramos com a negociação de preço, ver o que é melhor, quais são os melhores termos para você conseguir comprar essa casa. Ou a que você escolher, que para nós não importa qual é a propriedade que o cliente escolhe. Para nós importa que realmente ele realize o objetivo dele. Quando a gente encontra o cliente, a gente realmente se coloca no lugar do cliente. O objetivo dele, o sonho dele é nosso sonho também. Então não quer dizer que nós vamos vender essa propriedade para o nosso cliente buyer, para o nosso cliente comprador. Não, nós vamos procurar a propriedade que é o ideal para ele. Eu estou super curiosa e claro que eu quero conhecer a casa. Vamos lá? Vamos lá. Esta casa vai ser sua se for o melhor para você. Olha só, vamos ver. Então é isso. Maria e Gesiane me convenceram. Realmente, a melhor opção é comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, principalmente nessa localidade de Boston. Certo, meninas? Sim. Você vai pagar menos pela sua prestação da propriedade, da sua casa, do seu sonho, do que pelo aluguel, que é ajudar o dono a pagar o seu imóvel. A gente
quer que, não só nós tratamos os nossos clientes assim, mas queremos que todos que venham trabalhar conosco dê o mesmo serviço de qualidade que nós damos. Então esse é o nosso goal, de ter toda nessa equipe servindo ao mesmo jeito aos nossos clientes, com bastante dedicação e amor. Uma história linda que inspira realmente e faz com que eu fique sonhando com a minha casa própria, e tenho certeza que todos os nossos telespectadores. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Nós quem agradecemos, Jô. Obrigada. Obrigada, telespectador. E você fique ligado aí que Metrópole América vem com muito mais para você.